Hello, hello! Vamos lá. A videoaula de hoje a gente vai falar sobre os Basic Elements of a Story. O que isso quer dizer, né? Então, os elementos básicos de uma história. A gente vem sempre tentando trabalhar o conceito do inglês ser uma coisa produzida e não reproduzida. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito inglês dentro da sua cabeça que você acha que não tem. E quando você tem uma situação, um exercício ou uma situação na vida real, onde você tem que tirar essa informação somente de você, às vezes começa um problema, dá um bloqueio aqui, esquece uma palavra ali, e é por isso que a gente treina atividade de criatividade. Então, quando eu estou falando de criatividade, eu estou falando literalmente de você pegar o que tem na sua cabeça e tentar colocar no papel ou tentar falar depois para os outros. A gente vai trabalhar primeiro com a ideia de histórias e contos, para a gente começar a treinar essa colocação de ideias no papel e também treinar como você coloca isso. Você coloca a preposição, você usa a pontuação correta. Uma fluência em um idioma, ele inclui todos os aspectos que fazem esse idioma ser compreendido. Então, pontuação, entonação, o uso correto, obviamente, gramatical, o vocabulário certo. É um vocabulário um pouco mais limitado? É um vocabulário mais extenso? Você usa happy para qualquer situação feliz? Ou você conhece outros adjetivos? Excited, thrilled, entende? Então é por isso que a gente trabalha sempre esse conceito do quanto você consegue produzir para que isso melhore cada vez mais. Ok? So, let's start. As usual, your presenter, it's me. Né? Para variar, quem vai fazer essa aula sou eu, porque só temos eu aqui de professora. Então, Laís Melo, It's Neon English no Instagram e neonenglish.com.br também. Lesson Agenda. Então, qual que vai ser o nosso planejamento durante essa videoaula completa? Introduction. An overview discussion of the elements of a story and their significance in literature. Então, overview, né? Então, é uma passada ali rápida, uma discussão rápida sobre os elementos de uma história e a sua importância, né? Seu significado dentro da literatura. Discussion. A discussion of setting, character, plot, conflict and theme. Então, nossa discussão central, a gente vai falar sobre o setting, né? Que é o ambiente onde se passa, os personagens, o seu enredo, o seu conflito e o tema da sua história. Performance. A discussion how to accomplish the performance task for this lesson. Então, performance, né, literalmente, como você vai performar nessa atividade. Então, a discussão é como você conseguir alcançar a performance necessária para fazer essa tarefa. Introduction. The most fundamental components of a storyline are the setting, character, plot, conflict, and theme. Understanding what each of these aspects contributes to the story enables the reader to comprehend the structure and significance of the short story. Understanding how these aspects interact provide the reader with appreciation for the short story's purpose. Então, os componentes fundamentais, né, de uma história completa são o ambiente, os personagens, o enredo, o conflito e o tema. Se você conseguir entender o que cada um desses aspectos contribui para a história, faz com que o leitor consiga compreender e estruturar a importância dessa sua história curta. Aqui a gente está trabalhando um short story, não é um livro. A gente não vai escrever um Game of Thrones de 1000 páginas. A gente vai escrever uma coisinha mais normal, mais compacta aqui pra gente. Então, compreendendo como os aspectos interagem entre si, traz ao leitor uma apreciação do propósito dessa história. The elements of a story. Setting, characters, conflict, theme and plot. Né? Então, settings. When and where does the story take place? The word setting includes not only where the story takes place, but also when it happens, as well as the people and culture that live in the world where the story takes place. Having a well-developed setting is important because it enhances the reading experience and helps the story's plot, tone, and characters flourish. Então, quando e aonde a sua história acontece, né, essa palavra setting, esse ambiente,
ele inclui não somente aonde a história vai se passar, mas também quando. E assim como as pessoas e a cultura que vai viver no mundo que essa história vai participar. Então, tendo uma ambientação bem desenvolvida, ela é importante porque faz com que a história enriqueça, né, a experiência do leitor e ajuda com que a história, todo o enredo, o tom e todos os personagens consigam crescer e desenvolver de forma bem melhor. The characters. A character is a person, animal, or anything personified who acts in the plot of a short story or other literary works. Through characters, readers can experience the world that the author has built, both through the character's interaction with and perception of the environment. Então, um personagem é uma pessoa, um animal ou qualquer coisa personificada que vai atuar dentro do enredo da história ou de qualquer trabalho de literatura. Através dos personagens, os leitores conseguem experienciar o mundo que o autor acabou de construir, tanto através das interações dos personagens ou pela percepção que eles têm do ambiente em volta. É o que acontece muito claramente no Harry Potter. Né? Tem gente que pode odiar o Harry personagem, mas amar o mundo que ele vive, adoraria ter recebido sua carta aos 11 anos de idade, até hoje ter pequena raiva, mas tudo bem. Conflict. Conflict is any challenge that a character faces in a narrative. In a short narrative, the conflict is struggle between two people or objects. The protagonist is one side of the primary conflict. Conflict is essential to any story's tensions and serves to propel the narrative forward. It's frequently employed to disclose a deeper meaning inside a narrative by exposing the motivations, ideals and faults of the characters. Então, o que é o conflito? Né? O conflito é qualquer tipo de desafio que o personagem vai passar durante a narrativa. Numa narrativa curta, o conflito é uma batalha entre duas pessoas ou dois objetos, onde o protagonista está de um lado, né, o lado principal desse conflito. Então, seja o protagonista versus um antagonista, seja ele qualquer situação de uma decisão moral que ele tem que fazer, tá? O conflito ele é essencial para a tensão da história, né? Ninguém quer dar uma história, gente, que tá tudo bem, continua tudo bem, acaba tudo bem. É uma história chata, uma história monótona. Todo mundo quer ter alguma coisinha para se prender ali. É a mesma coisa que acontece entre um Big Brother que só tem planta, que você esquece quem é o ganhador, e um Big Brother que tem um conflito. Então, edição Manu Gavassi e Juliette, todo mundo lembra. Depois vem quem? Arthur Aguiar ou aquela Mariana, Amanda, até o nome da pessoa. Então, qualquer tipo de narração que tem que envolver alguém, né? Então isso vale para série, para filme, para reality show, para livro, para conto, até para histórias e TikToks e etc. Qualquer tipo de narração que você precisa envolver o leitor nessa narração, você precisa que essa narração tenha algum tipo de tensão. Senão fica chato e a pessoa para de acompanhar. Então o conflito é essencial para qualquer tipo de tensão na história e serve para empurrar essa narrativa para frente, para dar um caminho. Porque se você tem um problema, você espera uma solução. É a fórmula clássica da Disney ao longo de milhões de anos que essa empresa vai existir. Então tem sempre o protagonista bonzinho, legal, aí tem o antagonista, tem o vilão, ou então tem uma tensão romântica, vai ficar com a pessoa, não vai ficar com a pessoa. Então isso que faz a pessoa continuar assistindo e esperar a resolução dessa história. É frequentemente colocado ali para mostrar um significado mais profundo da narrativa, enquanto está expondo aí as motivações, os ideais, ou até mesmo os defeitos dos personagens. Né? A gente tem que parar com essa ideia de escrever ou pensar em histórias onde é sempre o herói, é sempre o legalzinho, é sempre bonzinho. E esquecendo que quando a gente está narrando pessoas ou personagens, a ideia é que ele tenha características que sejam quase que, vamos botar, relatable, né? Então é uma coisa que você consegue se relacionar, você tem que se ver ali. Então é um personagem que tem, às vezes, uma falha de caráter. É o que acontece com séries que tem uns fãs fiéis, né? Vamos botar assim, como o caso de Lucifer ou Dexter.
São séries onde o personagem principal deixa bem claro desde o início que não é bonzinho, não é heróizinho, não tem uma bússola moral muito, muito assim, certa. E ainda assim você gosta da pessoa, você segue a pessoa, você, né, tem essa relação. Isso não vale para a Umbridge de Harry Potter, todo mundo odeia ela. Team, então qual que é o tema? The idea, belief, moral, lesson or insight being discussed here is referred to as the theme. Is the author's main point of contention that they want the reader to grasp. The theme might be thought as why of the story. It's also important to have a theme in order to give a characters and event significance. The kind of significance that frequently results in a significant amount of emotion or spiritual participation and release from the audience. Então vamos lá. Vamos entender que esse tema da história é como se fosse o porquê. Então, por que o personagem X saiu de casa aquele dia de manhã para fazer isso? Tá? Então, é a ideia, a crença, a parte moral, a lição ou pensamento que vai ser discutido aqui dentro, que é se referido ao tema. É o ponto principal do autor. Então, ele quer ali que o leitor ele entenda justamente a motivação pela qual a história está acontecendo. Então, ele é pensado quase como que esse porquê da história toda. Também é importante entender que o tema tem uma ordem, né? Ele existe por motivos de dar ao personagem ou o evento da situação uma importância. O tipo de importância que frequentemente resulta numa participação espiritual ou emocional da própria pessoa que está assistindo ou está lendo. O que quer dizer isso? Vamos lembrar, qualquer pessoa que assistiu Marvel e assistiu Ultimato no cinema. O porquê que tudo aquilo aconteceu, o porquê que Thanos, são vários questionamentos, mas a relação que todo mundo teve quando todo mundo começa a aparecer nos portais. É a sensação de um alívio, de você entender que a história vai ter um final feliz. Não tão feliz porque o Homem de Ferro morreu, mas você entendeu o conceito. Então, sempre que você trabalha em uma ideia, você vai colocar um conflito, e o conflito ele é essencial para a história, mas história nenhuma se resume a conflito. Né? O conflito tem que ser resolvido de uma forma ou de outra. Você pode ser o tipo de autor que cria um conflito muito grande e termina num plot twist assim enorme que é você matou o personagem principal. Como você pode seguir uma fórmula mais comum, que é você cria o conflito, tem muita coisa naquele conflito, mas acaba num final feliz, contos de fada e etc. O plot. The sequence of events that take place throughout the narrative is referred to as the plot. In general, a plot will have an introduction, rise in action, climax, fail in action, and resolution. The plot is in charge of making sure that every important part of the story is in place, so that the reader can understand it and it can move forward. Então, o que é o plot? É um enredo, né? Por que tem a expressão plot twist? Que é a mudança no enredo. Tipo assim, você acha que vai para um lugar e do nada foi para outro. Então, é a sequência de eventos que acontece, né, ao longo da narrativa, e é o nosso enredo. Geralmente, um enredo vai ter uma introdução, uma ação, assim, o pico da ação da história, o clima, né, o climax, que é o ápice da história. Uma ação começa a descer um pouco mais, né, a resolução dessa ação principal e a resolução final. Então é uma batalha muito. Vai ter uma batalha muito grande, a batalha é muito grande, o decorrer da batalha e a resolução da batalha. O que aconteceu? Então são, sei lá, vou botar de novo no Ultimato. Então a gente tem assim, o Hulk usando a manopla, beleza, aí o clímax, né, o ápice da história, o Thanos já chegando aqui na Terra, começa aquela batalha toda, batalha, luta pra cá, mata um aqui, mata outro ali. Aí começa a descer um pouco mais, quando o Thanos começa a perceber que talvez ele vai perder essa história, não tá tão fácil para ele ganhar. E a resolução, obviamente, ele vai perder realmente a batalha, etc. E a resolução acaba sendo com a morte do Homem de Ferro. Então o enredo, ele existe para deixar claro que a parte importante da história
está acontecendo, é uma linha do tempo, né? Então é para o leitor entender aonde a história está, como a história vai continuar e o que ele pode esperar da história. Então por isso que a gente fala do plot twist, né? Então quando você está certo que vai acontecer isso, e acontece outra coisa. Então o Thanos estalando o dedo de novo e não tem nenhuma pedra com ele, já tá tudo como de ferro. Então é a mesma relação, tá? É você ler Harry Potter 1 achando que o Snape é o vilão e descobrir que é o Quirrell. Então qualquer coisa que você passe um tempo da história certo que vai ter uma resolução X e do nada muda para Y, houve um twist, uma torção, uma troca no plot principal. So great stories are built on compelling characters, plot and themes. Então qualquer história, claro que a gente está falando aqui sobre história como se fosse realmente um livro, você vai criar aí todo o seu personagem, seu ambiente, sua história, seu conflito. Mas vamos colocar como se fosse realmente uma redação, um texto. Tá? A gente não precisa, nem tudo que a gente trabalha precisa ser uma coisa muito trabalhosa. Então vamos colocar como se fosse um texto. Para você botar um texto onde o personagem surge no primeiro parágrafo, no segundo você deixa claro onde está acontecendo, no terceiro qual é o conflito e no último a resolução desse conflito. Então 4 parágrafos na sua história. Você tem que fazer esse personagem compelling, né? O que é compelling? Que é uma coisa que você realmente sente uma emoção por ele, você se identifica com esse personagem, você vai torcer por esse personagem. É o que acontece em filmes como Malévola, onde você pega a vilã de outro filme, mostra a história dela e você passa a torcer por aquela pessoa. O plot, né? Então o seu enredo tem que fazer um sentido, tem que ser uma coisa que chama atenção. E obviamente o tema da sua história, isso vai variar de acordo com o gosto da pessoa, tem que casar com o que a pessoa quer ler, né? Então vamos botar Senhor dos Anéis. Tem muito fã e tem muita gente que acha um saco. É Star Wars, Harry Potter, Marvel. Então, o tema da história tem que ser interessante, obviamente, para quem está interessado em ler aquilo ali. Mas, dentro do mundo que você está trabalhando, dentro do gênero que você está trabalhando, tem que fazer a história da melhor forma possível. Então, treinar você escrever ou personagem ou um ambiente, e se for mais fácil para você treinar, o que você faz? Você escolhe um tópico e trabalha aquele tópico. Por exemplo, eu vou criar o meu personagem principal. E esse personagem principal, eu vou fazer o máximo de informações em relação a esse personagem possível. Então, eu vou botar um nome com uma aparência física, o tipo de roupa que usa, usar 5 adjetivos para descrever esse personagem. Aí depois eu botar o passado dele ou dela, é um cachorro, é um gato, é uma pessoa, é um papagaio, é um robô. Então eu vou botar toda a informação aí. Só essa atividade de você criar um personagem dentro de uma história, você trabalha em inglês do início ao fim. Você vai ter que usar comparativo, você vai usar os adjetivos, obviamente. Você vai, se você for escrever um texto corrido sobre a história da pessoa, você tem que prestar atenção no tempo verbal que você começou, é o mesmo tempo verbal que tem que continuar. Se botou a pontuação certa, a preposição certa, se você comeu palavras, se você conjugou o verbo dentro. Entende? Então, quando a gente trabalha essa ideia de você pegar uma coisa do zero na sua cabeça e transformar em uma informação, ou uma história, um personagem, você consegue ver o quanto você consegue sozinho pensar e achar informação e tirar inglês de onde você conseguir tirar inglês para que isso funcione. E, consequentemente, perceber qual é a sua dificuldade maior. Você conseguiu montar a história praticamente inteira, mas na preposição você errou, mas na parte de artigo definido você errou. Na hora de você conjugar o verbo em terceira pessoa você errou. Então é um tipo de exercício que existe justamente para que seja mais possível, seja mais fácil você ter essa relação. Beleza? So, thank you for listening. Game over. Vamos encerrar essa aula. Qualquer dúvida que você tenha, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda por pombo correio, sinal de fumaça, de alguma forma a gente se acha. Bye, bye!